Vamos na palavra do Senhor, meus amados. Eu lhes convido a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 a 14. Eu estarei falando hoje sobre um passado cinzento. O que isso significa? Vocês vão entender, né? Antes de vir e ministrar essa palavra, obviamente eu procurei o revelador. Senhor, me dá uma palavra para poder abençoar, endireitar, trazer luz na vida daqueles que inclusive estão ainda presos com algemas do passado. Mas vamos ver o que Paulo fala acerca disso. A palavra de Deus, ela tem tudo, digo mais uma vez, ela tem tudo o que você precisa para vencer as adversidades da vida. Filipenses 3, 13. Oremos. Meu Pai amado, é tão bonito saber que quando falamos acerca de Ti, para aqueles que desejam aplicar Sua palavra, o Senhor tem prazer em se assentar na mesa, junto a todos aqueles que são ovelhas, porque querem obedecer à voz do bom pastor. Pois todos aqueles que fielmente, ou até mesmo os visitantes que desejam se assentar nessa mesa, cujo Senhor também irá nos servir o pão e o vinho, a sua palavra e o sangue da aliança para aqueles que querem ser filho, pois recebemos com tanta alegria, com tanta honra, aquilo que há de vir. Em nome de Jesus Cristo, lhe agradecemos. Amém e amém. Linda palavra hoje, viu? Vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Disse Paulo aos filipenses: irmãos. Olha, ele fala irmãos. Não se fala irmãos para todos. Se fala irmãos, aqueles cujo têm um compromisso verdadeiro com o próprio Senhor, né? Já ensinei isso muitas das vezes. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço. Paulo estava falando aqui sobre seus alvos, sobre seus propósitos, ou seja, sobre o fato de que a salvação para Paulo já foi ganha. A salvação para Paulo, naquele momento que ele estava escrevendo isso, só será ganha quando Paulo terminará a sua corrida. Quando Paulo acabará a sua missão. E Paulo estava consciente disso porque ele diz: não penso que eu mesmo já tenho alcançado. Um homem, uma mulher que é sábia, ele defende no dia a dia a sua salvação. E entenda que para mantê-la é necessário, dia após dia, fazer por merecer, em guardar os princípios da palavra de Deus, viver uma vida de santidade, praticar a palavra de Deus. E para praticá-la tem que, obviamente, conhecer, ter interesse em conhecer a palavra do Senhor. Então Paulo, ele deixa claro: eu penso que ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço. Olha o que ele faz para alcançar e para manter seu propósito dia após dia para se chegar e vencer o prêmio. Uma coisa faço, disse ele, esquecendo-me
das coisas que ficaram para trás. Segundo, e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, disse Paulo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Bom, então, meus amados, Paulo aqui revela aquilo que ele faz. Enquanto ainda tinha fôlego de vida, naquele momento, Paulo não estava ainda na beira da morte para se preparar a entrar para a eternidade. Não. Ele entendia que a salvação se conquistava dia após dia para mantê-la. Ele revela o que faz, se esquece. Você vai aprender hoje, viu, gente? Se esquece das coisas que ficaram para trás, focando as coisas que estão adiante. Como muitos precisam colocar e praticar aquilo que Paulo fazia para manter-se no trilho do reto caminho que o levava a ganhar o prêmio final. Qual é o prêmio? Qual é o prêmio se não for a vida eterna? Qual é o prêmio se não for viver com Jesus Cristo? Não sentir mais dores, não sentir mais tristeza, não sentir mais o cheiro da morte, da enfermidade. O prêmio é a vida eterna, meus amados. Queras tu alcançar esse prêmio? Então vamos tentar entender, meus amados, o porquê Paulo conseguiu terminar a sua missão, né? Primeiro, já falei para vocês, ele conseguia se esquecer, diz a palavra, das coisas que ficaram para trás. Já falei muito sobre o passado. Já tenho, inclusive, no meu canal do YouTube, muitas palavras que trata e que trabalha pessoas que ainda não conseguem se desvincular do passado, porque o passado para essas pessoas é como algemas, porque nem sempre o passado de uma pessoa é digno de ser lembrado. Quando uma pessoa entrega sua vida a Jesus, sempre o Senhor lhe ensinará a focar as coisas que hão de vir e não aquilo que já foram. Então, entende que o Senhor é um Deus de presente e de futuro. E quando uma pessoa decide abandonar e renunciar às coisas do passado, certamente estará preparada a viver aquilo que Deus tem para ela amanhã. Que são lindas promessas, promessas maravilhosas. Então, qual seria, eu gostaria que vocês pensem comigo, qual seria o motivo de um cristão não conseguir esquecer das coisas que ficaram para trás? Qual seria o motivo? De alguns, por exemplo, aqui que estão me vendo, não conseguirem se desvincular, não conseguir se esquecer das coisas que, inclusive, para alguns, ficaram para trás. O rancor. Isso mesmo. O rancor é a pedra de tropeço para não conseguir deixar o que tem que ser deixado. A mágoa é uma terrível pedra de tropeço. Amado ou amada, presta atenção. Se você quer sair ganhando pontos, se você quer tirar vantagem para dias vindouros, então perdoa. Mesmo se a pessoa cujo lhe ofendeu não está nem aí, para assim lhe procurar, ele dizer, realmente eu pequei contra ti, eu errei, eu fui maldoso nessa área. Quem sai com vantagem para benefícios futuros e eternos, quando você perdoa e assim deixa para lá,
com faculdade de poder não mais focar aquilo que essa pessoa fez contra ti, quem sai vantajoso é você quando perdoa. É você. Aprende isso. Então, o rancor, aprende já. O rancor é pedra de tropeço para não conseguir deixar o que tem que ser deixado. Apegos fúteis. Há pessoas que têm apegos de coisas passadas e costumes que não agradem a Deus, que não levará, que não o incentivará a você alcançar as promessas de Deus. Podem ser pedras de tropeços, apegos fúteis, como pode ser o motivo de um cristão não conseguir evoluir e motivo de estar preso no seu passado. Cuidado. Cuidado e cuidado. O apego das coisas vãs. Oh, sim, pastor Cristo. O apego das coisas vãs certamente não deixa de ser uma forma de idolatria. Tudo aquilo que substitui o real valor daquilo que Deus é, para se desfocar sua atenção e tomar o tempo, tomar o lugar de Deus, Deus o chama de idolatria. Ah, mas pastor Cristo, eu não tenho ídolo na minha casa. Eu entendi sobre a Bíblia, mas podemos criar um bezerro de ouro. Podemos criar um bezerro de ouro. Inclusive, vou estar falando disso mais à frente. Então, o apego das coisas vãs não deixa de ser uma forma de idolatria. Tudo aquilo que se opõe ao seu crescimento espiritual, tudo aquilo que rouba o seu progresso espiritual, porque você é conivente com isso, revela aonde estão suas prioridades e aonde estão os seus valores. Cuidado com isso, com aquilo que possa roubar o seu crescimento espiritual. Você já ouviu falar que o Senhor quer que nós nos apresentemos como sacrifício santo, perfeito sacrifício e agradável a Ele? Na lei, ou seja, no Antigo Testamento, havia sacrifício de animais. Sabia disso? E esse sacrifício de animais era uma simbologia daquilo que hoje, na graça, devemos fazer e praticar. Paulo fala acerca disso, que nós devemos nos apresentar, nós como sacrifício. Ah, pastor Cristo, mas Jesus pagou o preço e se fez o sacrifício, morrendo por nós, derramando o seu sangue. Sim, vocês estão certos, mas também Ele se fez sacrifício para dar o exemplo daquilo que nós também devemos fazer. Porque se não és mais tu que vive, mas Cristo vive em ti, então certamente há muito sacrifício que deves tu fazer para deixar o Espírito Santo fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E para isso, deves tu sacrificar muitas áreas que muitas das vezes tu gosta. Muitas áreas que muitas das vezes tu tem prazer naquilo. Costumes enraizados já há muitos anos, cujo quando tu te depara perante a palavra de Deus, tu vê e ali descobre que para cumprir com aquilo que Deus te pede, tu terás que te sacrificar. A vida de sacrifício é o cristianismo, meus amados.
Se realmente vocês querem se tornar seguidor de Cristo, pensa e calcula o preço que deves tu pagar. Incansavelmente me esforço a ensinar para todos vocês, amados da igreja, da OSCE, o que nós devemos fazer para se agradar o Senhor, em se tornar um sacrifício que agrada o Senhor. Então, certamente, para aqueles que já me conhecem ou ouvem a palavra do Senhor, sabem que Deus requer de vocês que vocês sejam esse sacrifício. E se falarmos de sacrifício, também falaremos de quê? De fogo que consuma. Porque o sacrifício em tempos antigos, quando as pessoas, os hebreus, iam até Siló, trazer para o sacerdote o seu sacrifício, havia, quando entravam no átrio do templo, onde os judeus traziam os seus sacrifícios para serem perdoados de forma simbólica dos seus pecados, a primeira coisa que se via ao entrar no tabernáculo era um altar, onde se sacrificava os animais. E eram sacrificados, e assim havia uma lenha, muita lenha, para queimar a gordura do animal, que pertencia a Deus. A gordura pertencia a Deus. O que significa gordura? Simbolicamente, significa o pecado, aquilo que Deus não quer. Por acaso a gordura não tem um sabor gostoso, mas faz muito mal para a saúde? Então Deus quis representar a gordura do animal como representação de quê? Daquilo que te faz mal, daquilo que não agrada a Deus. Se Deus habitar dentro de ti, Ele vai querer o melhor. Ele vai querer que tu ingere o melhor. E a gordura é nociva para teu corpo. O pecado tem que ser retirado, tem que ser abandonado. Pois tudo isso é uma simbologia, meus amados. Agora, o que deveria ser queimado? Quando o holocausto era apresentado pelo sacerdote na época de Moisés no altar. Já falei, é a gordura. A gordura. Quando se apresentava o sacrifício que o povo trazia para a remissão dos seus pecados, a gordura do animal deveria ser queimada até o quê? Até se converter a gordura cinza. Cinza. A cinza é a prova que o animal e que o sacrifício foi queimado. Ou seja, é necessário que haja cinza para quem se sacrifica. Presta muita atenção no que eu vou te dizer. É necessário para quem vive o cristianismo verdadeiro, para quem entender que para entrar no lugar santo, é necessário que se apresente como sacrifício e deixe o fogo do Espírito derreter sua gordura, queimar sua gordura, para que ela vire cinza. A cinza é um bom sinal de que realmente o sacrificado é sacrificado. O sacrifício realmente está se sacrificando. As cinzas. A gordura era símbolo do pecado, isso mesmo já falei. Bom, para todos que estão realmente querendo viver o evangelho genuíno,
devemos pedir o fogo do altar todos os dias, que venha derreter, queimar e tornar cinza aquilo que não pode permanecer perante Deus. Isso é o cristianismo. Pastor Cristo, o que Deus espera de mim? É isso. O que Deus espera de você é que tu faça isso. Porque se verdadeiramente tu fizer isso, o Senhor te revelará o resto. O início, o começo, é você se apresentar todos os dias como o sacrifício. Após um tempo, dia após dia, de tanto repetir esse ato de sacrifício, porque, como já lhe disse, um homem, todos os dias, quando vai orar, ele vai se sacrificando. Sacrifício de oração, de adoração, sacrifício em que quando Satanás propõe algo, mesmo que ele possa gostar, pois disse, não vou aceitar e não vou me assentar na mesa dos babilônicos, não vou comer desse pão com fermento, não vou comer dessa carne consagrada, não vou aceitar o pecado, a tentação, por quê? Porque é um sacrifício. É um sacrifício. E todos os dias em uma vida de sacrificial. E de tanto pedir esse ato e sacrifício que se torna agradável a Deus, o que acontece? Se amontoa cinzas sobre cinzas. Se amontoa no altar cinza sobre cinza. Por quê? Porque na medida que tu obedeces a Deus e que tu não faz a tua vontade, o fogo do Espírito Santo, ele vai queimar aquilo que não presta. E aquilo que não presta vira cinza. E o que vira cinza já é passado. A cinza é um passado renunciado. Por isso que é necessário, sim, que haja cinza para aqueles cujos se sacrificam de verdade. Porém, ali está a questão. O que fazes tu com as cinzas? O que tu faz com as cinzas? Porque em vez de pegar a pá e jogar as cinzas, aquilo que não é mais, você se assenta em meio delas e, alimentando sentimentos contrários à palavra do Senhor, você decide usar essas cinzas, manipulá-la, tocá-la e se lembrar daquilo que um dia foi. A cinza é o passado que não pode ser mais usado. O que tens verdadeiramente renunciado e abandonado, pois se tornou cinza, meus amados. Por quê? Por que manipular e de forma nostálgica, ou seja, sabe nostalgia? Lembrar, sim, um dia eu fui isso, um dia. Se isso foi queimado, por que vai lembrar? Por que manipular de forma nostálgica e deixar sua mente vaguear e lembrar daquilo que o fogo já consumiu? O grave problema, meus amados, é que fazendo isso, quando a cinza é mexida, ela recai sobre os olhos que um dia foram abertos. E as cinzas lançadas no ar
recaindo sobre os olhos daqueles que um dia viram e conseguiam ver, passam a ser o motivo do escolhido não voltar mais a ver. Porque aquele cujo um dia viu, porque se sacrificou, mas volta às cinzas e as jogam para cima, abrem seus olhos e se tornam cegos, porque não souberam lidar com o seu passado, com aquilo que já foi. Por que alguns decidiram mexer aonde não há mais razão e motivo de mexer? Eu sei que estou falando com muitos nessa noite. Vocês têm saudade das cinzas que o próprio Deus queimou para seu bem no passado? Ainda tem prazer em cultivar pensamentos daquilo que as cinzas foram para ti quando não eram cinzas? O que eu diria para esses, para aqueles que fazem tais coisas ainda no dia de hoje? Levanta-te das cinzas. Pega a tua pá e joga-as fora. Porque se queres viver a maior promessa que Deus tem para a tua vida, deverás focar o que deves focar. Deverás buscar madeira, acender o fogo e deixar que todos os dias o fogo do Espírito Santo consuma mais e mais o pecado que quer ressurgir. O que dizer daqueles que fogem, daqueles que fogem do altar do sacrifício? Porque há muitas vidas que querem Jesus e querem entrar pela porta da salvação, que é muito estreita, mas dizem: eu vou me desviar, ninguém vai saber, eu não vou passar pelo altar do sacrifício, mas eu vou fazer de tudo para entrar pela porta estreita da salvação. Não. Pois essas pessoas inventam ocupações e prioridades. Inventem ocupações e prioridades. Cada vez que são convidados a entrar no tabernáculo, cada vez que são convidados a obedecer à palavra do Senhor e ter sua experiência com Deus, eles procuram um jeito para se esquivar do altar do sacrifício, porque eles amam o átrio do Senhor. Sim. Mas o que o sumo sacerdote, Jesus Cristo, lhe dirá para esses que se esquivam do sacrifício, do altar do sacrifício, porque querem viver como eles querem viver o Evangelho. Mas quando se depara perante a palavra e são confrontados pelo que ainda gostam manter, pelo que ainda querem guardar e não ceder, o que Jesus diria para esses? Queres saber? Aonde estão tuas cinzas, filho do homem? Porque se tu quer entrar pela porta da salvação, tu tem que passar e entrar pelo altar do sacrifício. E se tu entras pelo altar do sacrifício, o que comprova
que o fogo consumiu o que deveria consumir. Quer saber o quê? É as cinzas que estão presentes. E o Senhor dirá: aonde estão as tuas cinzas, filho do homem? Por que te esquivas do altar? Porque foges do meu fogo? Não quer que eu consuma o que já pedi faz tempo? Quer manter a gordura que eu desejo derreter e tornar cinza? Tu dizes que ama meu altar, mas nenhuma grama de cinza se encontra quando entras por ele. Pois o Senhor diria: em verdade, eu vos digo, as cinzas é prova de um passado cinzento e abandonado. Se vós não tem renunciado aos seus pecados e não tem deixado o meu fogo consumi-lo, então o pecado está em vós. E se o pecado está em vós, então não tens parte comigo. Amados, não voltem à cegueira espiritual. Não voltem a serem cegos espiritualmente. Por acaso, te arrependas de ter deixado que o fogo do Espírito Santo tenha consumido os artefatos do Egito? Se arrepende disso? Pois quando os hebreus saíram do Egito, meus queridos, deixaram o que tinham lá. Muitas coisas foi deixado lá. Mas infelizmente, pouco tempo depois do ouro que receberam, esses fizeram um bezerro de ouro, um ídolo. Por acaso, aqueles que estão presos no passado e não querem ver o que Deus tem para eles, não se compararia aos hebreus que, para matar suas saudades, construíram o seu ídolo? O passado não é ídolo para alguns que estão me vendo? O que te prende ainda no seu passado? Por quê? E o que ainda está te prendendo no seu passado? Quão morto queres tu ressuscitar, sendo que Deus não quer o ressuscitar? Pois um dia, e está escrito na Bíblia, um homem decidiu seguir Jesus, decidiu se tornar discípulo de Jesus. Mas antes de fazer o certo, ou seja, antes de querer segui-lo, a palavra de Deus diz que esse homem pediu para enterrar o seu próprio pai, que estava morto. Pediu para Jesus: Senhor, mestre, eu quero te seguir. Ou seja, eu quero te focar. Mas antes de te focar, deixa-me focar outra coisa. Deixa-me focar o morto. Aquilo que não tem mais o que fazer. Aquilo que já era. Deixa-me focar o passado. O que Jesus respondeu para isso? Ele teve sua resposta. Homem, deixa os mortos enterrar os seus mortos. E tu, siga-me. Foi a resposta de Jesus.
Você quer saber o que isso significa? Você quer? Então preste muita atenção. Significa que tudo o que é morto espiritualmente aos olhos de Deus não é para você enterrar, porque cinza é. Mas é os outros que devem fazê-lo. Se esse homem houvesse enterrado aquele cujo não se interessou nas coisas do céu, quando teve oportunidade, o que aconteceria para esse? Já pensou? Se houvesse desobedecido a Jesus, eu não sei o que ele fez. Se ele obedeceu ou não. Mas se esse homem decidiria, não, eu vou primeiro, vou desobedecer a Deus. Eu vou desobedecer a Jesus, não vou segui-lo agora. Eu vou primeiro me focar os mortos, aquilo que não tem mais jeito para a vida. O que aconteceria se esse houvesse feito isso? Aconteceria o que está acontecendo na vida de alguns que hoje estão me assistindo. Em vez de focar Jesus e suas promessas, estariam a lamentar as cinzas. Lamentar os que em vida não quiseram viver para Deus. Lamentar o que já não há mais o que fazer. Lamentar o que o homem decidiu para a sua própria vida. Por mais que possa chocar vocês, pois eu vos digo, Jesus, ele ensina que se deve focar ele mesmo. Aquilo que ele diz, aquilo que ele aconselha na sua palavra. E o que é passado, o que é morto, o que traz morte, o que não leva a nada, o que deve ser deixado ao ponto, aliás, o que não leva a nada deve ser deixado ao ponto de sequer merecer o seu desgaste, ao ponto de sequer merecer seu empenho e seu esforço. Deixe os outros enterrar as suas cinzas e não vá tu enterrá-las, se até o dia de hoje elas são pedra do teu tropeço. Segue, foque o que traz esperança. Quem é? Quem traz esperança, se não é Cristo Jesus e sua palavra? Faça-o já. Deus está me usando para te dizer, faça-o já. Não inventa situações quando o Senhor está lhe dando oportunidade hoje de segui-lo. Faça-o já. E não depois a se lamentar os sepultamentos das suas cinzas. Há amizade passadas que viraram cinzas. Há relacionamentos que viraram cinzas, porque quando viste a palavra de Deus, o fogo do Espírito que nela havia, nessas palavras pregadas, consumiu esse relacionamento que podia o levar à perdição eterna. Então, o que fazes tu ainda a lamentar sobre elas? Há traumas que viraram cinzas, porque um dia tu teve medo, tu tinha medo, mas hoje o amor de Deus lançou fora todo medo. Há vícios que viraram cinzas, mas cuidado, porque o que virou cinza deve ser jogado fora na hora para deixar espaço no altar para outras cinzas que virão.
Por acaso, meus amados, o sacrifício não é diário, é todos os dias. É todos os dias. Por isso que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Pois eu te convido nessa noite a seguir Jesus hoje. Hoje, e deixar que o que é morto nas mãos dos mortos, deixa-os nas mãos dos mortos. Tudo aquilo que é morto, tudo aquilo que é passado, tudo aquilo que não presta, deixa nas mãos dos mortos. Mas não aceita. Não vá lá procurá-lo. Porque vocês que querem viver, seguem Jesus. Torna-se discípulo dele. Aprenda e conheça a sua palavra e deixa ela queimar os seus desejos de impura. Deixa ela, a palavra do Senhor, queimar a murmuração, queimar suas maldições, queimar sua depressão, queimar as algemas da alma para aqueles que ainda cultivam traumas passados. Mas não se esquece de uma coisa. Não se despede daquilo que não te levará para o céu. Não é para você lamentar e se prender naquilo. É para você deixar o que não querem de Jesus fazê-lo por você. Pois se queres viver, meus amados, você quer viver? Levanta a mão. Quem quer viver? Se queres viver, então siga o Mestre. Siga sua palavra. Sem hesitação e deixe que os outros lamentem o que você não decidiu mais considerar. O que os outros diriam vendo que o filho não está para enterrar o seu pai? Voltando naquilo que aconteceu na Bíblia, quando esse homem que quis seguir Jesus diz: deixa-me primeiro, mestre, antes de segui-lo, enterrar meu pai. O que os outros diriam e pensariam vendo que esse não está a enterrar seu pai? Já pensou? O que os filhos das trevas diriam daquele que não quer mais focar o passado e se lamentar pelas cinzas? O que esses diriam? Esse mudou. Mudou muito. Virou insensível e fanático. O que considerava importante no passado, não é mais agora. Está deixando seus costumes antigos. A religião o fanatizou. Esses vão dizer isso. Te incomoda? Te incomoda? Não, pastor, não me incomoda. Então, por que ainda alguns de vocês são políticos para justamente preservar um bom relacionamento e porque lhe falta se posicionar perante Deus e o seguir de verdade, ainda és um político a querer não ofendê-los por justamente se posicionar? Pois esses farão de tudo para que voltas a valorizar o que para Deus é morto. Tentarão de todas as forças convencê-los de ser talvez muito mais flexível.
O que há de mal enterrar seu próprio pai? Não tens coração? Volta, amigo, a ser o que eras. Pois infelizmente, muitos por querer enterrar os mortos, deixam passar a oportunidade de seguir o Mestre. Porque quando tiveram oportunidade de fazê-lo, esses se convenceram que voltariam após enterrar o que Deus não jamais conheceu. Só que, estando com os mortos espirituais, com aqueles que não querem nada com nada, e lamentando com eles, Jesus já está longe. Já está longe. E os mortos, que estão vivos naturalmente, conseguem influenciar aquele que conheceu a vida a ficar junto com eles. E para esses que falou, não, Senhor, não vou ainda te seguir. Deixa primeiro resolver coisas que me convém resolver antes. Deixa-me voltar com os meus amigos, meus relacionamentos antigos. E o que acontece para aqueles que reportam amanhã aquilo que Deus lhe pede hoje? A empolgação diminui. E aquele que poderia viver não tem mais força para ir aonde o Senhor e seus discípulos estão. Se houvesse obedecido aos conselhos dos sábios, quando teve oportunidade de ouvir um sábio a falar, não estaria até o dia de hoje a lamentar junto àqueles que não vivem para Cristo. Pois o Senhor, nessa noite, está te dando a oportunidade de fazer o que Paulo sempre fez. Esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para as que estão adiante e prosseguir para o alvo a fim de ganhar o prêmio. Tu quer ganhar o prêmio? Paulo também, mas entendia que todos os dias esses devia ficar firme e preparado. O prêmio do chamado celestial de Deus. Vocês querem um prêmio? Quem quer o prêmio? Levanta a mão. Aonde você estiver. Estamos juntos. O Senhor está te vendo. Tu quer mesmo o prêmio? Então levanta a mão. Você quer o céu? Porque o céu é o prêmio. Então prossiga pelo alvo. Tu tem um alvo? Qual é o teu alvo? Porque tem pessoas que estão tão perdidas, mas tão perdidas, que sequer têm alvo. Porque ainda não conhecem o alvo que Deus quer para elas. E quer saber? Ela está na palavra. Quer saber? Ouve as palavras de terça-feira e sábado. Porque ali entenderás tu o alvo que Deus tem para a sua vida. Tu tem um alvo. Tem certeza que aquilo que focas hoje é o certo? Tu tens certeza disso? O que tu focas? O que Jesus tem para a sua vida? Você o conhece? Você foca o quê? O morto? Que não te levará para o céu?
Pois lembra-se disso. Se você quer o prêmio, então pergunte para um atleta que já venceu um troféu. Eu já fui atleta e já ganhei troféu na França. Jogava tênis, já ganhei torneios. É maravilhoso. Eu não ganhava todos os torneios, mas já ganhei torneios. Que satisfação chegar até o fim e levantar aquela taça e dizer: uau, uau, eu tive quebra. Quase perdi, mas não perdi. Falhei inúmeras vezes, mas treinei. Treinei e venci. Se queres o prêmio, meus amados, pergunta a um atleta que já venceu um troféu. Pergunta para ele o sacrifício que precisou fazer para chegar aonde chegou. Por acaso, um atleta vencedor sempre vence? Ou sempre venceu? Não teria um campeão já experimentado derrotas? Pois um campeão que é campeão, meus amados, não foca as suas derrotas e não se alimenta delas. Cada oportunidade que ele tem de recomeçar e competir é a oportunidade que ele tem de sonhar e crer que pode alcançar o prêmio. Creias que pode alcançar o prêmio, meus amados. Creia que podes entrar pela porta da salvação. Creias. Porém, sozinho não conseguirás. Sozinho ou sozinho, tu não vai conseguir. Por isso que há treinadores para um atleta, para ganhar o prêmio. Por isso que existe um grupo atrás, um time, um treinador que o lembrará do sacrifício do treino, que o lembrará de ser constante na fé, que o lembrará e incentivará para não desanimar e perseverar. Um líder, a função, atrás de um atleta de excelência, há um treinador que também é merecedor de receber parte do troféu. Há um líder que tem tudo para você alcançar o seu objetivo. Os objetivos do líder que escolheu, que você escolheu, são os mesmos que os seus? Os objetivos do líder que você escolheu, por acaso, são os mesmos que os seus? Me responde. Pois se os seus objetivos não são nobres, mas o seu líder quer o levar para o céu, de tanto insistir, você irá se cansar dele. Sabe por quê? Porque os seus objetivos serão diferentes do dele. Por isso que, para vencer o troféu, ainda quer vencer o troféu? Para vencer o troféu, e eu termino, atrás de um campeão que levanta a taça, há um grande time que cooperaram para formar o campeão. É o papel da igreja. Então, presta atenção. Saiba tu escolher o seu treinador e o time escolhido para te levar aos teus objetivos. Mas, se os teus objetivos são corretos e os objetivos daqueles que quer te levar ou quer te treinar não são corretos, porque tem pessoas que têm líderes ruins, porque não têm os mesmos objetivos que tu
se realmente quer ir para o céu e quer aprender da palavra de Deus. Pois se isso acontecer, então o que tu esperas para trocar de treinador? E se você recebe a graça de ter oportunidade de ter um líder espiritual que lhe incentiva, mas você não tem os mesmos alvos do que ele, andarão dois juntos? Se não estiver de comum acordo com a mesma visão? Certamente não. O treinador, ele não teria direito de recusar treinar, incentivar aquele que foge do treino. Mas esse quer o prêmio, mas foge do treino. Você quer ser atleta de Cristo? Como Paulo? Então saiba escolher quem pagará o preço do seu lado para o levar para o céu e levantar a taça. Mas saibam de uma coisa, que um bom treinador, um bom pastor, um bom apóstolo, um bom vinhateiro, um bom líder, um bom treinador, ele não treina preguiçoso. Porque ele sabe que não vai dar nada. Porque quando uma pessoa recebe a oportunidade de um treinador dizer, vai lá, treina. Tu treinou de manhã, tu lê a Bíblia. Tu treinou à noite, antes de dormir, tu orou. Tu teve teu tempo com Deus. Aonde estão teus esboços? Ah, que chato, treinar todos os dias. Não aguento mais. Eu tenho outros afazeres. Mas essa pessoa quer ir para o céu. Quer levantar a taça, sem treinamento. Pois um treinador, que é um excelente treinador, não perderá seu tempo e nem se gastará ou se focará quem não quer se tornar um campeão. Porque um bom treinador também tem o objetivo de que, ao final, compartilhará do que? Do troféu e da bênção que há por vir para aqueles cujos trabalham para a obra do Senhor. Saiba, pois, tu escolher quem pagará o preço do seu lado para levá-lo para o céu. Mas saiba que um bom treinador, um bom vinhateiro, um bom pastor não treina os preguiçosos, mesmo que esses querem o prêmio. Sabes por quê? Porque é perda de tempo. E um bom treinador, repara, sempre procura bons atletas. Sabe o que isso significa? Que a noiva de Cristo, ela procura treinar ovelhas e não bodes. Os bodes não conseguem entender nem ouvir aquilo que a liderança tem para ensinar. Mas bode, lhe garanto, quer o prêmio, mas não terão. Seja, pois, tu sábio. Te desejo que, através desse entendimento, você realmente se decide hoje a ser um bom atleta, uma pessoa que saberá lidar com seu passado, que saberá lidar com as cinzas que já se foram e focar aquilo que deves focar. Pai amado, muito obrigado por usar a boca do teu céu para se orientar e a se direcionar tantas pessoas que hoje nos assistem. Tudo é para a sua glória e honra. Amém e amém.